A síndrome de Jacobsen é uma doença genética incomum causada por uma anomalia cromossômica de monossomia parcial, que é quando a deleção ou apagamento não ocorre em todo o cromossomo, mas em partes dele. A síndrome afeta o desenvolvimento mental e físico de uma pessoa. O atraso no desenvolvimento e certas anormalidades físicas são os principais sintomas da doença. É uma condição rara, caracterizada pela perda de material genético da ponta do braço longo, chamada Q, do cromossomo 11. Assim, a condição é frequentemente chamada de cromossomo 11q, síndrome de deleção/distúrbio 11q ou síndrome de monossomia parcial 11q. A síndrome de Jacobsen é causada por uma perda de material genético da ponta do cromossomo 11. Ocorre como um erro inteiramente aleatório na divisão celular, na maioria dos casos, ocorrendo durante a formação de células reprodutivas ou no início do desenvolvimento fetal. O número de genes deletados do cromossomo determina a gravidade do distúrbio. O tamanho de deleção geralmente varia entre 7 e 20 megabases, e deleções maiores podem levar à incapacidade de pensar e lembrar. A síndrome de Jacobsen provavelmente está relacionada à perda de múltiplos genes no cromossomo 11. Dependendo do seu tamanho, a região deletada pode conter cerca de 170 ou mais de 340 genes. Muitos desses genes não foram bem caracterizados. No entanto, genes nessa região parecem ser críticos para o desenvolvimento normal de muitas partes do corpo, incluindo o cérebro, características faciais e o coração. Apenas alguns genes foram estudados como possíveis contribuintes para características específicas da síndrome de Jacobsen, mas os pesquisadores ainda estão trabalhando para determinar quais genes adicionais podem estar associados a essa condição. Cariótipo é o conjunto cromossômico ou a constante cromossômica diploide de uma espécie. Levando isso em consideração, não há uma equação, ou pelo menos não foi achada, para descrever a síndrome de Jacobsen, pois se trata somente da perda da ponta do cromossomo 11, e não de uma quantidade maior ou menor de cromossomos inteiros, como é em outras síndromes. Mas podendo haver variações na síndrome dependendo de quanto está faltando deste cromossomo. Os métodos de diagnóstico são baseados em achados clínicos, como atrasos mentais, disformias faciais e trombocitopenias, e são confirmados por análise citogenética. Assim podemos ter o diagnóstico diferencial, o mesmo usado na síndrome de Turner e de Noonan, que nada mais é do que uma lista de possíveis explicações para os sinais e sintomas de um paciente. E o diagnóstico pré-natal da deleção 11q é possível através da análise citogenética de aminoácidos ou biópsia de velocidades coriônicas. Características da síndrome de Jacobsen. Desde o nascimento, os sintomas mais evidentes são as deformações faciais, que incluem os olhos com espaços amplos, pregas epicânticas, um queixo pequeno e as narinas voltadas para cima, como é possível nas imagens. Os sinais e sintomas podem variar dependendo do paciente, mas geralmente incluem defeitos cardíacos, atraso mental, déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de alimentação na infância, baixa estatura, trombocitopenia, retrognatismo, displasia, dedos dos pés anormais e problemas oculares. Além desses sintomas, desordem nos rins e novos aparelhos digestivos e genitais são muito comumente apresentados. As pessoas com essa síndrome são normalmente diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade. Em alguns casos, a síndrome é confundida com autismo, e menos frequentemente por hemorragia. Cerca de 20% das crianças que possuem essa síndrome morrem até antes de alcançar os 2 anos de idade. Caso a criança alcance os 2 anos de idade, é muito frequente que ela tenha todos esses problemas apresentados acima e eles só piorem ao longo dos anos. E por causa disso, os médicos podem fazer um teste enquanto a mulher está grávida, que se chama aminocintese. Se o teste der positivo para essa síndrome ou para algumas outras, a mulher tem a permissão do Estado para abortar o bebê. Só que em nem todos os países do mundo isso é aceito. Caso ela não interrompa a gravidez, enquanto a criança cresce, ela vai precisar de uma série de tratamento e de especialistas, e ela pode não ter uma vida muito funcional durante o seu desenvolvimento. Nada pode curar a síndrome, mas ela pode ser tratada de forma precoce e os sintomas físicos podem ser amenizados para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. O tratamento requer a avaliação de um pediatra, cardiologista pediátrico, neurologista e oftalmologista. Deve ser efetuado a todos os doentes avaliação auditiva, hematológica, endócrina e imunológica. As malformações cardíacas podem ser muito graves e necessitar de cirurgia no período neonatal.
E os recém-nascidos com síndrome de Jacobsen podem ter dificuldades de alimentação. Pode ser necessário recorrer à alimentação por sonda. Deve ser dada atenção especial aos problemas sanguíneos ou hematológicos. Perspectiva de vida. A cada 10 crianças com a doença, 2 morrem durante os primeiros 2 anos de vida. Normalmente por complicações de doença cardíaca congênita ou menos frequentemente por hemorragia. Para aqueles que sobrevivem ao período neonatal e à infância, a esperança de vida ainda é desconhecida. A síndrome de Jacobsen afeta uma pessoa em cada 100 mil, e até 75% desses casos são do sexo feminino. Por mais que esses números sejam estimativas aproximadas, é certo que 1/4 de todas essas crianças nascidas com a síndrome morre antes dos 2 anos de idade. E além disso, ainda não se sabe se a genética dos pais ou fatores ambientais causam a síndrome.